Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma playlist. Agora a gente vai resolver um simulado de matemática básica. 45 questões com raciocínio que você precisa saber para a prova de matemática do Enem desse ano. Então já vai deixando teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você quer ter acesso a esse simulado, link está aqui na descrição. Vai lá, baixa e vem corrigir comigo esse simulado aqui que está bem interessante. São questões elaboradas por mim, tá? Vamos lá, a gente vai corrigindo aqui por partes, certo? Vamos corrigir aqui as primeiras 15 questões, certo? Vamos lá. A primeira questão ela diz o seguinte, ó. Um estudo feito a partir de 2.000 mortes por certa doença em grupos de risco separou essas mortes em subgrupos de risco de acordo com o gráfico. Temos aqui o gráfico, certo? Um gráfico para representar a porcentagem, nas quais os subgrupos são gestantes, idosos e imunodebilitados e portadores de doenças crônicas. Seja M1, seja M1 a média aritmética simples entre os números de mortes do subgrupo A e do subgrupo B, e M2 a média aritmética simples entre os números de morte do subgrupo C e D. E a pergunta é: qual é a diferença entre M2 e M1? Vamos lá. A questão quer que a gente descubra, né? Qual seria a média de cada um desses subgrupos. Então vamos lá. A quantidade total é de 2.000, tá? Então vamos fazer aqui, pegar os que está mais rápido de se achar, né? Idosos. Então o subgrupo B vai ser 25% de 2.000, que é a mesma coisa que dividir por 4, né? Então 2.000 dividido para 4. Dividir para 4 é dividir por 2 duas vezes, né? 1.000, aqui a gente vai ter 500 mortes nesse subgrupo. Beleza? 500 mortes, bem tranquilo. No outro subgrupo que é bem facinho de encontrar, é esse aqui, ó. 30%, tá? Para a gente descobrir ele, basta a gente descobrir 10%, né? Seria 2.000 dividido para 10, vai dar o 10%, e multiplica por 3. 200 vezes 3 dá 600. Então, 600 mortes é no subgrupo dos imunodebilitados. Beleza? Então, aqui é o subgrupo B, aqui é o subgrupo C. Vamos lá em cima. 12%. A gente também consegue fazer bem rápido. A gente consegue fazer que 10% é 200. E 1% basta dividir por 100, né? Então, vai ser 200. 2.000 dividido para 10, a gente encontra 10%. E também a gente encontra 1%, né? Que seria 2.000 dividido para 100, que vai dar 20. Como ele quer 2%, né? Seria o dobro desse valor. Então, 200, 20 vezes 2 dá 40. Então, total aqui, 240 mortes aqui nesse subgrupo, que é o subgrupo das gestantes, né? Subgrupo A. E o que sobrou, né? É só jogar para ali. Nem precisa calcular. Caso você queira calcular, como a gente já tem os 30%, né, que seria 600, e assim a gente sabe que 1% é 20, então seria 600 mais o triplo, né? Seria 720 mortes aqui nesse grupo, né? Certo? Então aqui 40, 3%, né? 760, não é isso? 700, 660. Pronto. Aqui é o subgrupo dos portadores D. Beleza? Então, somando aqui só para verificar. 1.200 mais 700 mais 100. Correto. Pronto, agora a gente calcula a média, né? Então, vamos lá. A média M1 é do A e B. Então, vamos lá. O M1 seria a média do A e B. 240 mais 500, né? Soma. Vai dar 740 dividido para 2. Certo?
740, 350, 370. E o M2 será entre C e D, né? 660 mais 600 dividido para 2. 1.260 dividido para 2. 630. Beleza? E ele manda a gente fazer essa diferença, né? 630 menos 270. 0. 7 para 3 dá 6. 3 para 3. 3 para 6 dá 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. E que é 3, né? E 4 para 6 dá 2. 260. Letra A de Amora é a resposta, o gabarito. Beleza? Tranquilo, né? Então, primeira questãozinha aí do simulado. Letra A é a resposta. Vamos para a próxima. Três sócios, aqui denominados A, B e C, montaram um negócio, sendo que o A, ele investiu R$8.000. O A investiu R$8.000. O B investiu R$6.000. E o C investiu R$4.000. Eles combinaram que o lucro obtido seria dividido de maneira proporcional aos capitais investidos. Então, vai ser uma divisão diretamente proporcional. Após algum tempo, verificou que o lucro foi de 7.200 e esse lucro vai ser distribuído. Pode-se afirmar que os valores a serem atribuídos a B e a C são respectivamente quanto? A gente não vai precisar calcular o de A, o de B e o de C, visto que aqui estão todos diferentes. Então, a gente precisa descobrir só um, tá? Divisão diretamente proporcional, a gente primeiro soma as partes. 8.000 mais 6.000 mais 4.000 resulta em 18.000. Divide o total, 7.200, para soma, né, para 18.000, resultando em 0,4. E multiplica cada uma das partes por esse valor. Então, 8.000, que é o valor do A. Vamos pegar só o A aqui, certo? Então, o A vai receber o A 8.000 vezes 0,4. Então, aqui tira um 0 para andar com a casa. 800 vezes 4 dá 3.200. Então, o A vai receber R$3.200. A letra E que nos dá, letra D de doido, tá? Se você quiser verificar, é só pegar o B também e fazer a mesma coisa. O B investiu 6.000. 6.000 vezes 0,4, desloca uma casa, tira um 0. 6 vezes 4 dá 24, 2.400. E o C investiu 4.000. 4.000 vezes 0,4, tira um 0, desloca uma casa. 400 vezes 4 dá 1.600, como está aí na alternativa. Beleza? Tá aí a primeira, né? As duas primeiras questões para vocês. Acertou? Deixa aí, vai comentando aí, tá? Vamos lá. A figura a seguir mostra um fragmento de mapa em que se vê o trecho reto da estrada que liga as cidades de Paraguaçu e Piripiri. Os números apresentados no mapa representam as distâncias. Então, já ficar aqui esperto na unidade de medida, as distâncias em quilômetros, tá? Então, isso aqui está no quilômetro 13 e esse aqui está no quilômetro 47. Beleza? Tranquilo? Tá. E a gente tem um posto aqui entre elas. Entre cada cidade e cada ponto do início da cidade que não aparece na figura. Os traços perpendiculares à estrada estão uniformemente espaçados com 1 centímetro. Então, cada pedacinho desse aqui, vale 1 centímetro. Beleza? Tranquilo, né? Aí vamos lá ver o que a questão diz. Para representar a escala de um mapa, usamos a notação 1 para x, né? A notação para escala, onde x vai representar a distância real correspondente à distância de uma unidade no mapa.
Usando essa notação, qual é a escala do mapa? Então, esse x aqui vai ser a representação de uma unidade no mapa. Então, vamos lá ver quanto é que representa esse pedacinho aqui no mapa. Você tem que ver qual seria a distância daqui para cá, para a gente poder fazer essa relação, já que está dividido em partes iguais. Então, daqui para cá tem 34 km, correto? Do 13 para o 47, a gente tem 34 km. Beleza? Tá. Esses 34 km foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 8 partes. Então, cada partezinha aqui dessa vai ser 34 dividido para 8. 34 dividido para 8 vai dar 4,25. 4,25. Beleza? Então, cada pedacinho aqui desse vale 4,25 km. E é essa relação que a gente vai utilizar lá em cima. 1 centímetro no desenho nos dá 4,25 na realidade. Aí vamos lá. Vai ficar 1 centímetro no desenho, 4,25 km na realidade. E como a escala sempre vai ser em centímetro, então aqui a gente vai ter que transformar em centímetro. De quilômetro, não precisa fazer direto, tá? Você pode transformar em metro. De quilômetro para metro, a gente multiplica por 1000. Certo? Andar 3 casas. Então fica 4, 2, 5, 0. A gente está em metro. Para transformar para centímetro, multiplica por 100. Beleza? Então mais 2 zeros. Dando aí 425 mil. O que a gente está representado aqui na letra D de doido, a resposta. Beleza? Show de bola? Questão 138. Questão 139. A tabela mostra os preços praticados por duas empresas de telefonia celular, A e B, para um plano de 150 minutos. Nesse plano, o cliente tem direito a falar por 150 minutos no mês, pagando um valor fixo. Se esse tempo for ultrapassado, é acrescido um valor fixo a uma taxa por minuto adicional. Sabe-se que, se uma pessoa usar o celular por 180 minutos no mês, o valor total da sua conta será o mesmo, independentemente se essa pessoa vai pegar o A ou B. Nessas condições, ele quer que a gente faça a relação entre o valor X e o valor Y. Tá? Então, se ele utilizar 180 minutos, o plano A vai dar igual ao plano B. Então, o que a gente vai fazer? Igualar as equações, já que ele está falando que é igual. Beleza? Então, é igual independentemente de qual plano. Então, vamos lá. O plano A igual ao plano B. Beleza? É isso que a questão não falou, então a gente vai utilizar essa relação aqui. O plano A, ele tem um valor fixo de x mais o excedente, né? Caso tenha excedente. A gente está vendo que tem o excedente. Como é 150 minutos que ele pode falar, ele falou 180, então o excedente aqui foi 30 minutos. E essa relação aqui, ó, ele vai dar o valor de tempo excedente, né? Quanto foi que excedeu? 30. Então vai ficar aqui. Isso aqui nos dá o valor, né? O preço fixo que vai ser para cada minuto excedente. Então vai ser mais 30 minutos de excedente vezes o valor que ele tem que pagar por minuto. Y sobre 60. Beleza? No outro caso, ele vai pagar um valor Y e o excedente dele gira aqui em torno desse. 30 vezes X sobre 90. Beleza? Isso aqui é o preço que ele vai pagar. Excedente é um preço fixo para cada minuto que ele excede no plano B e aqui é no plano A. Então vamos aqui simplificar, né? Simplifica este com este e dá para simplificar por 3 ainda. Então fica x mais 3 dividido para 3 dá 1, fica y. E 6 dividido para 3 dá 2, y sobre 2. Igual a y. Aqui a gente simplifica também por 3, ficando y mais 3 dividido para 3 dá 1, então resta só o x. E 9 dividido para 3 dá 3. Como a questão quer que a gente relacione x com y, né? Vamos isolar aqui. O x vem para cá, x sobre 3 vem para cá diminuindo, e y sobre 2 vem para cá também subtraindo. Ficando com a seguinte expressão. Deixa eu puxar mais um espaço aqui.
Então fica que essa questão aqui vai nos dar o seguinte, ó. X, tá mais para cá, x menos x sobre 3 é igual a y menos y sobre 2. Aqui vai ficar, ó, 3 vezes x dá 3x, menos x dá 2x sobre 3. E aqui vai ficar 2 vezes y dá 2y, menos 1 dá y sobre 2. Ele isolou o x, então a gente isola, né? O 3 passa para cá multiplicando e o 2 vai passar dividindo. Então vai ficar x é igual o 3 multiplicando y e o 2 dividindo esse camarada, né? Na qual, quando vem para cá dividindo, vai ficar 2 vezes 2, resultando em 3y sobre 4. X é igual a 3y sobre 4. A gente tem aí, representando na letra D de doido, é a resposta. Beleza? Então, 139, letra D de doido. As questões anteriores também, né? Então, 138, letra D. E a questão 137, também a letra D de doido. Tranquilo? Vamos lá? Mais uma, né? Questão 140. Uma indústria fabrica 4 tipos de óleo. 1, 2, 3 e 4. Os 2 últimos tipos são obtidos da mistura dos 2 primeiros. Da seguinte forma. 5 litros do tipo 3 vai ser originado a partir da mistura de 2 litros do tipo 1 e 3 litros do tipo 2. 5 litros do tipo 4, ele vai ser obtido a partir da mistura de 3 litros do tipo 1 e 2 litros do tipo 2. Sabe-se que o litro do tipo 3 é R$ 2,00 e o litro do tipo 4 é R$ 2,20. Nessas condições, qual é o valor do litro do tipo 1? Tá, vamos lá. Aqui a gente está vendo que o contexto está jogando para um sistema de equações, né? Então vamos lá, vamos chamar o tipo 1 de x e vamos chamar o tipo 2 de y, tá? Só para efeito aqui de nomeação e a gente saber e ficar mais simples as letras, tá? Então ele diz, ó, 5 litros do tipo 3 é a mesma coisa que 2 litros do tipo 1 e 3 litros do tipo 2. Então vamos lá, vamos armar aqui já o sistema, onde vai ficar 2 litros do tipo 1, vai ficar 2x, mais 3 litros do tipo 2, então 3y. Isso aqui vai me dar 5 litros do tipo 3, né? E como a gente já tem o valor do litro do tipo 3, que é R$ 2,00, então 5 litros do tipo 3, cada litro do tipo 3 vale R$ 2,00, então 5 vezes 2 dá R$ 10,00. Então 2 litros do tipo 1 mais 3 litros do tipo 2 vai dar R$ 10,00. De maneira análoga, a gente faz o de baixo. Ó. 3 litros do tipo 1 mais 2 litros do tipo 2. Isso aqui vai resultar em 5 litros do tipo 4. O litro do tipo 4 é 2,20. 5 litros vai resultar em 5 vezes 2,20, resulta em R$ 11,00. Tá? Aqui fica à vontade para fazer qualquer método. Tá? Eu vou descobrir logo o x, porque a questão que é isso, utilizando determinante, tá? Então vai ficar, ó, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 10 dá 20, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 11 dá 33. Então isso aqui vai resultar em 20 menos 33 dá menos 13, 4 menos 9 dá menos 5. Isso aqui é a mesma coisa que 13 sobre 5. Quando a gente divide por 5, basta a gente duplicar o número 26 e botar uma casa decimal, 2,6. Então, como ele quer o tipo 1 e o tipo 1 é x, e a gente acabou de encontrar o x, então não precisa fazer mais nada. Letra C é a resposta. Beleza? Tranquilo? Você pode aplicar qualquer que seja o método aqui, tá, pessoal? Eu fiz esse aqui, já que ele era bem mais rápido de chegar. Você poderia aplicar o método da adição, da substituição. Fique à vontade aí para fazer, beleza? Tranquilo? Próxima. 141. Um perito criminal está analisando dados sobre a criminalidade em 5 áreas diferentes de uma cidade. Temos aqui a tabela em 5 áreas e ele pergunta, né, qual dessas áreas apresenta a maior taxa
de criminalidade por 1.000 habitantes. Ele quer aquele que possui a maior taxa, né? A maior razão, tá? Uma taxa vai remeter a uma razão entre o crime e 1.000 habitantes. Beleza? Então a gente deve considerar, né, que a taxa tem que ser em torno de 1.000 habitantes. Beleza? Então a gente tem que tirar 1.000 habitantes da população, né, a cada 1.000 habitantes e ver quanto é que sobra. Ficando assim, ó. A região 1 vai ser 20 sobre 10.000. Como ele quer por 1.000 habitantes, a gente tira aqui, ó, divide por 1.000 de baixo, ficando 20 sobre 10, resultando em 2. Então, a criminalidade é 2 crimes a cada 1.000 habitantes. Beleza? Essa é a questão que ele quer, ó. 2 crimes por 1.000 habitantes. Como tem 10.000, então seria 20 crimes. Então, aqui vai ser 2, né? Estou colocando aqui, ó, 2. 2 crimes por 1.000 habitantes. Ali ele tem 15 por 8.000 habitantes. Então, tira aqui esses 1.000, fica 15 dividido para 8, vai ser aproximadamente, fazer aqui na calculadora, tá? 1,875 crimes. Então, na área 2 existe 1,875 crimes a cada 1.000 habitantes. Beleza? Então, ele quer a maior, né? Então, a gente já exclui aí a área 2. Próxima área, 25. 25 crimes para 12.000. Como ele quer por 1.000, 25 dividido para 12 vai chegar em um número aproximado de 2,08 crimes. Então já é mais do que a primeira área. Então exclui a primeira. Beleza? Então existe 2,08 crimes por 1.000 habitantes. A outra área, 30, né? 30 para 18.000 por 1.000 habitantes. A gente tira aqui, ficando, né, com 30 sobre 18, que vai ser um número também aproximado de 1,67. Então, não é a área número 4. Por fim, a gente faz a área, né, 10 dividido para 4.000, tira 1.000, vai ficar 10 para 4, que vai resultar em um número exato, né? 10 dividido para 4, 2,5. Então, existe 2 crimes e meio a cada 1.000 habitantes. Então, aqui a maior área é a área número 5, com 2,5. Em segundo lugar, a área número 3. Beleza? Então, letra E de casa é a resposta aí na questão. Beleza? Então, é isso aí, uma taxa, né, de criminalidade, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, ela sempre vem a cada 1.000 habitantes, certo? Então, 141, fechou aqui, né, a primeira página com várias questões, né, teve 6 questões aqui numa página só, beleza? Vamos para mais uma. Vamos agora, essa daqui. Essa daqui, eu coloquei essa questão para que vocês treinem o ato de fazer aproximações, tá? Às vezes na prova do Enem não dá para a gente ficar fazendo todas as divisões com os números que estão lá, né? Com os números na forma que eles estão. Às vezes é necessário você pegar um número e aproximar ele, mas também você tem que ficar esperto de que aquilo ali que você está encontrando não é o valor real, é um valor aproximado. E isso se faz necessário em algumas questões dentro de razão e proporção principalmente, tá? Mas também você só pode fazer essa aproximação se as questões estiverem com valores que estão distantes, né, de maneira considerável. Beleza? Vamos lá, ver como a gente vai fazer essa questão aqui, ó. Essa questão ela quer o seguinte: o desperdício de água ocasiona danos irreparáveis ao nosso planeta. Um jornal publicou em uma tabela mostrando a quantidade de água consumida diariamente pelos moradores de 4 bairros do município. Temos aqui, né? Nem é 4, é 5, né? Pelos moradores de 5 bairros. Então aqui já não é 4, é 5 bairros. Com base nesses dados, a prefeitura resolveu desenvolver um trabalho de conscientização da população, começando pelo bairro em que o desperdício é mais grave.
Aqui também, né, aparece muita questão de razão e proporção, porque ele não diz quais são os números que você vai dividir, né? Quem é o consequente e o antecedente. Você vai ter que levar o seu conhecimento de mundo para saber aquela razão que aquela expressão que ele jogou ali na questão. É uma expressão que vai me dar que tipo de razão? Qual é a razão que eu preciso? Por exemplo, para eu descobrir nessa razão, ele não me disse se era para eu dividir população para água ou água para população. Mas você tem que ver ali a expressão que ele diz, desperdício mais grave. E quando é que acontece um desperdício de água? Quando as pessoas estão consumindo mais água. Então, para consumir mais água, com menos pessoas. Então, o consumo de água tem que ser maior. Então, a gente vai fazer o que, professor? Pegar a quantidade do consumo de água e dividir para a população e ver qual delas, né? Quanto de água cada um está consumindo. Beleza? Então, vê só. Vê que os números aqui estão bem feios, né? Bem quebrados. Vê que a gente pode fazer aqui alguma aproximação em alguns deles, certo? Por exemplo, 2002, se eu considerar aqui que seria um 2, esse 2 seria um 0, vai ficar só 2000. Então, eu iria dividir aqui, ó, tira este, 3 zeros para 3 zeros, ficando apenas com 420 dividido para 2. Vê que eu aproximei e vai dar um número bem próximo de 210. O valor real vai dar um número próximo de 210. Entendeu? Para ficar mais rápido a sua divisão. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Tem 3.001, então eu vou colocar um zero aqui, ficando com 3.000. Tiro 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Então vai ficar 810 dividido para 3, que vai dar um número aproximado, né? Aproximadamente 27 com 0, 270. Então é um número aproximado. Você está vendo que eles estão bem longe um do outro. Então aqui a gente pode, sem medo, fazer essas aproximações, beleza? Então, por enquanto, quem é que tem um desperdício mais grave aqui é a Nova Era. Então a gente já exclui ali o Morro Verde. Beleza? Vamos para a próxima. 4.010 e 900 mil. Você pode fazer divisão por divisão, tá? Mas como você não tem esse tempo todo, vamos aproximar. Vai ficar 4.000. Divide aqui. Divide aqui. Então vai ficar 900 dividido para 4. Vê que vai chegar a um número bem próximo de 225. Vê que é distante de 270. É distante considerável. Entendeu? Beleza? Então a gente desconsidera aqui também Rio Branco, porque foi menor do que a Nova Era. Viagem linda, né? Então aqui a gente nem precisa tirar, né? Aproximar, porque vai dar 4.000 dividido para 25. Beleza? O que dá para a gente fazer, né? 400 dividido para 25, a cada 100 a gente tem 4, 16, 160. Não é isso? 4.000 para 25. Deixa eu só verificar aqui, tá? Também está muito longe, ó. 270. Então, viagem linda. Viagem, né? Eu troquei aqui. Viagem linda. E 7 além. Aqui a gente pode tirar 2 zeros aqui, 2 zeros. E aqui a gente pode aproximar para 50, né? Então, tira aqui, tira mais um zero. Ficando 950 dividido para 5. 950 dividido para 5 vai dar 190. Pronto, vê que foi os valores estão bem distantes um do outro. Então 7 além também não é a resposta, sobrando ali Nova Era, letra A, é onde tem um maior desperdício, beleza? Então isso aí foi bem de boa, né? 142. 143. Os funcionários de uma pequena empresa estão reivindicando o aumento de salário. A empresa alega que o salário médio dos funcionários é 970, superior ao da firma concorrente. Para comprovar esse fato, apresentou a tabela. De posse dessa tabela, os funcionários alegam que, desconsiderando o salário do gerente, qual é o salário médio dos outros funcionários? Vamos lá. Desconsiderando o salário do gerente, então vamos desconsiderar o salário do gerente, que ele ganha 4 mil reais, por isso que a média salarial é 970, porque ele tem esse valor lá muito alto, né? Muito extremo. Vamos agora calcular a média, né? A média do salário desses outros. Aqui a gente tem uma relação de números, né? Que é a quantidade de funcionários e o salário de cada um deles. Então, uma relação que vai nos dar uma média aritmética ponderada, né? Então, vai ficar assim, ó.
a média dos salários vai ser 5 vezes 600, mais 1 vezes 450, mais 3 vezes 750. Isso tudo a gente divide pela quantidade de funcionários, tá? Não é por 3, porque aqui a gente não tem apenas 3 fatores, a gente vai ter, ó, 5 mais 1 mais 4 mais 3 dá 9. Beleza? Ficando ali com 3.000, né? Mais 450, mais 750 vezes 3, 2.250. Isso tudo dividido para 9. Então, a média dos salários desses funcionários vai ser dos 2.250 mais 450 mais 3.000, que vai resultar em 5.700, dividido para 9, que vai dar um número aproximado, 633,33 reais, jogando aí a gente para a letra C de cachorro. Beleza? Tranquilo? Então, era só descobrir a média salarial dos funcionários que sobrou. Letra C. Média ponderada, essa daqui. Próximo. 144. 144 é um gráfico onde você já tem que olhar o gráfico e ver o que é que ele está te dando, né? Ele está um pouquinho apagado, tá? Mas ele está dando aqui a vazão de litros de talvez um reservatório e o tempo que passa em minutos. Vamos lá. Um depósito contendo inicialmente 800 litros de água dispõe de uma válvula na sua parte inferior. Um dispositivo registrou o volume de água a cada instante a partir do momento em que a válvula foi aberta. Então aqui, inicial 800, a válvula foi aberta. E nesse exato momento, ele começa a perder, né? Perder volume. Como a gente está vendo aqui no gráfico. Ó. Perdeu volume em 10 minutos, que é o tempo, ele perdeu esse volume aqui, ó, dos 800 para os 600. Os dados obtidos permitiram construir o gráfico do volume em função do tempo em minutos. Podemos afirmar que durante o intervalo de... Então, a gente vai interpretar o gráfico, né? Ele diz o seguinte, ó, no intervalo que vai de 0 a 10 minutos, onde é que está esse intervalo, professor? Está aqui, ó, de 0 a 10 minutos, ele falou que perdeu 500 litros. Será que perdeu 500 litros? Olha para o gráfico que ele está dando quanto perdeu, ó. Perdeu, ele saiu dos 800 para os 600, então aqui houve uma perca, não de 500, mas de 200 litros. Então, letra A, cancela. Essa questão está falsa. De 10 minutos a 35, o depósito perdeu 500. Aí agora vem para o próximo. De 10 minutos até 35. Então, daqui, ó, nesse intervalo de tempo, ele falou que o depósito perdeu 500 litros. A gente está vendo que nesse intervalo de tempo, a reta está constante. Então, ele não perdeu. Ele não perdeu nada. Ele ficou com o volume constante. Talvez a válvula tenha sido desligada. Talvez tenha colocado uma torneira para dentro dele com a mesma vazão da válvula, tá? Mas ele não perdeu volume nesse intervalo de tempo, não. Ficou constante, igual. Não saiu de 600, não. De 0 a 10, o depósito perdeu cerca de 20 litros por minuto. Vamos lá de novo. De 0 a 10, ele diz que perdeu 20 litros por minuto. Vamos fazer, né? 20 litros por minuto. Ele fez uma divisão da quantidade de litros para a quantidade de tempo. Então, aqui ele perdeu 200 litros em 10 minutos, né? Então, 200 litros em 10 minutos vai resultar em 20 litros por minuto. Corretíssima essa daí. Então, a afirmação correta, né? Letra C. Beleza? Vamos ver se tem outra melhor que essa. Não tem, né? Mas vamos lá. De 35 a 60, o depósito perdeu em média 20 litros por minuto. Vamos ver, ó. Ele perdeu daqui, ó, do 35 ao 60, ele perdeu isso tudo de água. Ou seja, ele perdeu 600 litros. No intervalo de 35 para 60, foram 25 minutos. 600 dividido para 25, 4 vezes 6 dá 24 litros por minuto. Incorreto. O volume de água no reservatório foi constante de 10 a 60. Então, de 10 a 60, ó, ele está falando que o volume foi constante. Não foi. Foi constante apenas do 10 até o 35, letra C. Aí é a afirmação correta, beleza?
Tranquilo? Vamos para mais uma. 145. Tabela a seguir fornece os valores unitários do peso, volume e preço de três tipos de produto A, B e C. Temos uma tabela. Considerando a matriz A formada pelos elementos A e J, com I pertencente a 1, 2 e 3, representando respectivamente o peso, o volume e o preço, e J representado, né, dentro do intervalo 1, 2 e 3, também representando os produtos A, B e C. Então, temos aqui as linhas que estão representando o peso, né, peso, volume e preço, e as colunas estão representando os produtos A, B e C. Para calcular o volume total do peso, volume e preço de um produto de um pedido de 100 unidades do produto A, 200 unidades do produto B e 50 unidades do produto C, deve-se multiplicar essa matriz A pela uma matriz B representada por qual? Para achar o volume total, a gente precisa ter uma matriz, né? Uma matriz que vai multiplicar uma linha por uma coluna. Certo? Como aqui a gente está representando esses produtos aqui, é o produto A, B e C, para a gente ter uma multiplicação que seja válida, né, a gente vai ter que ter alguma coisa aqui na qual a gente vai multiplicar a coluna. Entendeu? Então a gente multiplica a linha da primeira com coluna da segunda. Como é A, B e C, a gente tem que ter o A aqui em cima, o B e o C. Por quê, professor? Porque a gente multiplica elementos, ó, que são semelhantes, tá? Em questão de estar no lugar, né? Primeiro, segundo e terceiro aqui na coluna, primeiro, segundo e terceiro aqui na linha. Beleza? Então a gente vai ter que pegar esse produto aqui, o 2, 3 e 5, e multiplicar pelos valores dos produtos A, B e C na coluna. E a gente sabe que multiplicação de matriz, a gente tem que pegar a matriz A, que é uma matriz 3 por 3, e eu só posso multiplicar por uma matriz B, que tem a mesma quantidade aqui, que seria uma matriz 3 por N. Beleza? E como a gente só tem 3 produtos, ele só pegou 3 produtos, então seria uma matriz 3 por 1. Beleza? Então ele tem que ter 3 linhas e uma coluna. Então a gente já pode excluir aqui, ó, a letra A, tem 3 colunas, a letra B e a letra D. Então sobra aí apenas a letra C e a letra E. Aí você só tem que olhar a ordem, né? Como a gente tem que pegar aqui, o A tem que ficar em cima. Então tem que ter 100 unidades, é o primeiro elemento, depois 200, que é o segundo elemento, e depois 50. 100, 250. 100, 250. Aí joga a gente para a letra C de C. Tá doido? Que questão fácil. Não é isso? Questão facinha aí de matrizes no simulado. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Tá achando fácil esse simulado? Tá facinho, tá? Vamos lá? Chegamos aqui nas últimas questões. Vamos lá. Aqui tem uma questão. Como eu vou já falar meus alunos, tá? Isso aqui, essa parte aqui inteira, ó, ela tá falando de número binário, tá? Número binário, porque apareceu aqui, ó. E eu já falei a meus alunos que número binário, quando o Enem traz para vocês número binário, ele quer apenas que você converta do número binário para o número decimal ou faça do número decimal para o número binário. Essa primeira parte aqui, gente, ó, ele está explicando a vocês como é que vai transformar um número binário, tá? Mas se você tiver o conhecimento de como transformar um número de qualquer base para outra, você não precisa perder tanto tempo aqui, porque ele só vai explicar, tá? Então aqui é a forma de um número binário, certo? Ele quer que o n sendo igual a 42, assinale a alternativa que representa corretamente esses coeficientes que vai aparecer aqui, ó. Certo? Vamos lá. Primeiro a gente vai pegar o número 42 e converter, né? Para saber quem é a sua representação binária. Como é que faz isso, professor? Pega o 42 e começa a fazer divisão sucessiva por 2. Ó. 42 por 2 dá 21 e o resto dá 0, tá? Tem que sobrar resto. O resto é sempre 0 ou 1. 21 para 2 dá quanto, professor? Dá 10. Resta quanto? 1. Pode restar, tá? Tem que restar.
Não precisa ser, não pode ser divisão decimal, não. Por 2 dá quanto? Dá 5, resta 0. E 5 dividido para 2 dá 2, resta 1. 2 dividido para 2 dá 1, com o resto 0. Pronto, chegou no coeficiente 1 aqui, ó. No quociente, né, 1, a gente pega todo mundo subindo. Beleza? Pega todos os restos, inclusive esse quociente aí, subindo, ó. Então, a gente chegou aqui no 1, qualquer que seja a base, pega ele e todo mundo no sentido contrário. Então, 42 na base binária, ele está na base 10, ó. Na base decimal. Na base binária, ele vai ser representado, ó, por 1 pegando voltando. 0, 1, 0, 1, 0. Tá aqui na base binária. Beleza? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Que é o mesmo que vai aparecer lá em cima, a ordem, ó. M0, ó. M0 tá aqui. M1, M2, 3, 4, 5. Entenderam? Então, essa é a ordem. Então, M5 vale 0, vale 1. M4, M3, M2, M1 e M0. Então, esse número aqui está representado aqui claramente na letra C de C. Tá doido. Questão facinha, facinha. Gostou? Então, tem que lembrar, tá? É qualquer que seja a base, faz as divisões pela a base que ele está. Se for uma base octal, pessoal, a divisão é por 8, né? Se for uma base ternária, a divisão por 3. E sempre observe os restos, porque você vai pegar voltando. Pega o último quociente, que quando chega em 1, você para. Chegou em 1, pega voltando o resto, né? Esse quociente, o último quociente e todos os restos da divisão. Beleza? No sentido contrário. Não pega descendo não, tá? Se vocês pegarem descendo, com certeza vai aparecer, ó. Na letra B. Beleza, vamos lá, última página aqui, para a gente fechar essa primeira parte do simulado, tá? Vai te dizendo aí se tá, achou esse simulado fácil ou não. Fala aí para mim. Temos aqui um gráfico que mostra a depreciação de um bem, né? De um bem. Onde ele inicia aqui com 1.600 e vai depreciando, né? Depreciação é o preço caindo, a desvalorização de um bem, né? Normalmente acontece com um carro. Um carro ele tem um processo de depreciação, tá? Um imóvel, por outro lado, ele tem a tendência de valorização. O valor dele vai aumentando com o passar do tempo, né? Um imóvel, um terreno, tá? Agora um carro, ele tende a depreciar. Com base nesses seus conhecimentos, é correto afirmar que em 2010 o percentual de depreciação estará entre quanto, né? Quanto foi que depreciou já desde aqui até 2010? Vamos lá, o que é que a gente vai precisar? Vamos descobrir qual é a porcentagem de depreciação que acontece aqui anualmente. Porque de 2000 para 2010 se passou 10 anos, certo? E como ele quer a porcentagem de aumento, vamos ver quantos por cento deu no total. Porque a cada ano que passa, aquela porcentagem ela diminui, certo? E como é uma linha reta, então é uma diminuição linear. Se é uma diminuição linear, então isso aqui a gente consegue enxergar que é uma diminuição linear. Então, se é uma diminuição linear, a gente pode somar o total das porcentagens e descobrir uma porcentagem geral de depreciação. Beleza? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Vamos pegar essa primeira parte aqui do gráfico. Quanto foi que depreciou daqui e quantos anos passou para a gente descobrir a depreciação anual, certo? Aplicando o conceito de taxa de variação nessa parte do gráfico aqui, a gente tem que depreciou um total de 1.600, 660, né? 660 reais no intervalo de 6 anos. Beleza? Então, teve uma depreciação aqui de 110 reais por ano. Então, por ano, houve o preço desse imóvel, ele cai 110 reais. Algo que a gente precisa descobrir, professor. Quanto é que representa isso aqui em porcentagem? Fazendo como? 110, então a porcentagem de depreciação vai ser 110 dividido para o valor inicial, 1.600.
vezes 100, para deixar em porcentagem, né? Corta aqui e aqui. Então, vai ficar 110 dividido para 16, que vai ser um número aproximadamente 6,875% é o que acontece por ano. Por ano é uma depreciação de aproximadamente, né, 6,8, tá? Quase 7. Como vai depreciar 10 anos, né? Então essa depreciação vai acontecer 10 vezes. Então a depreciação total, né, a porcentagem de depreciação total vai ser 6,875% vezes 10, porque foram 10 anos, resultando em 68,75%. É a depreciação total, letra A. Beleza? Essa é uma forma de você fazer. A outra forma de você fazer também a questão é você descobrir qual é o valor desse imóvel aqui. Certo? Como assim? Você está vendo que está depreciando R$ 110 por ano. Então aqui, em 2006, ele já está a 940. Então, para 2010, vai depreciar ainda mais 4 anos. Então, o preço aqui tem que diminuir de maneira proporcional a 4 anos, né? Ou seja, aqui ó, diminuiu 660, 4 anos vai diminuir 440. Então, o preço aqui em 2010, o valor do imóvel aqui vai ser R$ 500. Para descobrir quanto é que ele representa, você vai fazer 500 dividido para 1.600. Corta aqui. 5 dividido para 16 vai dar um total de aproximadamente 31,25%. O imóvel está valendo aqui, né? A taxa de depreciação dele, o imóvel está valendo 31,25%. Como é uma diferença para o 100, então 68,75% ele perdeu durante esse tempo. Beleza? Então, isso aí é as duas formas de você fazer essa mesma questão. Tranquilo? Então, letra A de Amora é a resposta. Ah, professor, porque eu não poderia aproximar para 70? Poderia, mas cuidado que aqui a gente tem letra A e aqui a gente tem a letra D. Certo? Letra A e letra D, você poderia se confundir. Se você aproximar para 70, né, para 7, tá aqui, ó, 7, você vai encontrar como resultado 70. Aí você tem que ficar esperto, tá? Porque aqui as porcentagens estão bem próximas. Muito próximas, aliás, ó. Tá? 148. Essa aqui, ela vai haver uma correção no gabarito, tá? O gabarito ela tá uma alternativa, mas aqui a resposta correta será outra, tá? Tranquilo? Aí vamos lá. A tabela abaixo mostra a distribuição da frequência do número de microcomputadores vendidos em uma promoção feita por certa loja e o número de prestações, né? Então aqui a gente tem a classe que mostra o número de prestações, né? Está dividida em um intervalo e a frequência, né? Com que foi dividido. Satisfeito com o sucesso da promoção, o proprietário da loja vai sortear um brinde entre as pessoas que adquirirem tais micros. Considerando que foi vendido um único micro para cada pessoa, qual é a probabilidade de que o sorteado tenha optado por um parcelamento? O sorteado tem cujo número de prestações era menor do que o número médio de prestações, né? Ah, professor, mas probabilidade não é matemática básica. Não é, mas essa probabilidade, ela é bem fácil, tá? Porque aqui o conceito principal é descobrir a média em dados que estão agrupados, né, em intervalos de classe. Vamos descobrir, porque a gente precisa saber aqui qual é o número médio de prestações, né? Então, o número médio de prestações está em intervalos de classe. Quando está em intervalo de classe, o que é que você tem que fazer? Antes de tirar a média, você tem que descobrir qual é o termo médio, né? O número médio que está no meio aqui dos dois. Ó. Soma e divide por 2. 0 mais 6 dá 6, dividido para 2 dá 3. Então, aqui o número que a gente vai utilizar é o número 3. 18 dividido para 2 dá 9. Então, aqui é 9 o número de prestações, né? Médio. Aqui o número de prestações vai ser 15. Então, 15 prestações aqui. E aqui o número de prestações é 21. Então, o intervalo de classe, a gente vai esquecer
E a gente vai ficar agora com um número inteiro de prestações. E como é, de novo, a gente tem um número numérico representado que está se relacionando com outro número numérico, então é uma média ponderada, né? Multiplica, vai dar 30, 9 vezes 25, 225, 20 vezes 15 dá 300, e 20 vezes 21, 420. Agora a gente soma, né? Então a média vai ser a média das prestações, 30 mais 225 mais 300 mais 420, dando 975 dividido pela quantidade, né? Pela quantidade aqui que vai ser nesse camarada, ó, dividido para 75, que vai dar 13. 13 prestações é o número médio. Beleza? Beleza. Então ele vai sortear alguém que tem um número de prestações menor do que o número médio, né? Menor que 13. Então ele vai sortear e quer que alguém sorteado seja alguém daqui, né? Alguém que está entre esses daqui. Então a probabilidade será 35 pessoas que tiveram um número de prestações menor do que a média, né? Que a média é 13. Então menor do que 13 está aqui. Um total de 75 pessoas. Não temos, vamos simplificar por 5, que vai dar 7 sobre 15. Aí é a probabilidade, letra C, de C tá 2. Beleza? Então, tá aí uma questão de probabilidade bem fácil, tá? Isso aqui foi uma questão bem tranquila. O conceito principal era calcular a média de intervalos de classe, tá? Belezinha? Show de bola? Então vamos lá. Seguindo, a gente tem aqui uma questão que é bem interessante, que é uma questão envolvendo o teorema fundamental da divisão. Vê como essa questão ela é fácil, parece difícil, né? Mas não é. Em uma reunião da equipe do Matematizando, foi sugerido que as apostilas com as resoluções das provas dos vestibulares tivessem suas páginas marcadas com a sucessão das letras da palavra Matematizando Enem, separadas por um espaço com o tamanho de letra, né? O espaço aqui entre elas é igual a uma letra, de acordo com o seguinte padrão. Então, matematizando espaço Enem, espaço matematizando espaço Enem, e assim vai. Ok? Sabendo que todas as páginas desses cadernos tinham 60 linhas, então cada caderno tem 60 linhas, né? Cada página. Marcadas com padrão ilustrado, podemos concluir que a última linha de cada página começaria com qual letra? Então, a última linha lá embaixo, que é a linha 60. A linha 60 vai começar com qual letra? Se esse padrão aqui continuar, quando chegar lá na linha 60, ele vai começar de alguma dessas formas aqui. E a gente precisa saber que forma é essa. Como é que a gente faz isso, professor? Primeiro, você vai descobrir como é que se dá essa sequência, né? Como é que vai se dar essa sequência? Você vê que a sequência aqui, ela vai pegando a mesma sequência que está aqui, ó. Matematizando espaço e dá continuidade. A mesma coisa ele acontece aqui. Então, vamos pegar só essa sequência aqui, ó. Que essa sequência, ela vai se repetir também na vertical. Então, a gente tem essa sequência. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17 letras e 2 espaços, ou seja, 19 elementos. E isso aqui vai começando a se repetir depois de novo. Ó. Então, depois que deu essa sequência, ela começa a se repetir de novo. E vai se repetindo. Então, a nossa sequência é uma sequência composta apenas por 19 elementos. Então, a gente vai fazer assim, ó, 60 linhas dividido para 19. Para que isso, professor? Para a gente descobrir quantas vezes essa sequência vai se repetir até chegar na linha 60. Então, 60 dividido para 19 dá 3. Então, essa sequência se repete 3 vezes. 3 vezes 19 vai dar 57 e ainda sobra 3 elementos. Então, essa sequência ela vai se repetir 3 vezes. Quando chegar na última linha, ela vai chegar apenas até a terceira letra da sequência.
Compreendeu? Então ela vai se repetir. Matematizando Enem, matematizando Enem, matematizando Enem. Se repetiu a terceira vez. Quando chegou nas últimas 3 linhas, ela vai ser M-A-T. Mate, né? É a terceira letra aqui da sequência. Vê a terceira letra qual é? Ela vai se repetir. Quando chegar aqui, ela só chega até a terceira letra. Letra T de tatu. Aí, resposta, a letra T, letra B de bom. Beleza? Então, se ele, a questão do Enem te dá uma sequência desse tipo e te pergunta alguém lá na frente, faz a divisão e vê quanto é que sobra. Quanto sobrou vai ser exatamente aquela letra, aquele elemento que está naquela linha, tá? Lembrando, se o resto é igual a zero, então será a última letra, o último elemento. Beleza? Então, questão 149. Questão 150. O consumo de combustível de um carro de Fórmula 1 é de 2 litros por quilômetro rodado. O carro tem 2 litros por quilômetro rodado. A bomba de reabastecimento injeta 12 litros por segundo. Durante uma parada para reabastecer, supondo que o tanque esteja vazio, ele injeta gasolina por 7 segundos. Se a extensão da pista é 3,5 km, qual é a quantidade máxima de voltas que ele pode percorrer antes de um novo abastecimento? Então, quantas voltas ele pode dar, né? Primeiro, a gente vai descobrir quantos litros foi abastecido, né? Então, quantos litros foram colocados no tanque? Foram colocados um total de 7 segundos, né? A bomba ficou 7 segundos. A cada segundo que passa, 12 litros entra, né? Então, vai ser um total de litros 12 vezes 7, que vai dar 84 litros no tanque desse carro. Beleza? A pista tem 3,5 km e o consumo do carro é 2 litros por quilômetro. Então, a gente vai fazer o que aqui? Vamos descobrir quantos litros ele vai gastar para dar uma volta, já que a pista tem 3,5. Você faz uma regra de 3, ó. 2 litros, ele percorre, né, com 1 km. Para percorrer 3,5 km, aí ele vai ser quantos litros, certo? Então, daqui para cá multiplicou por 3,5, daqui para cá a mesma coisa, né? Então, x vai ser 3,5 vezes 2, resultando em 7 litros. Então, para fazer uma volta, ele precisa de 7 litros. Então, o que a gente faz agora? O total, né, de voltas que ele vai conseguir fazer. Então, uma volta, ele vai gastar 7 litros. Com 84 litros, ele vai gastar, vai dar quantas voltas, né? De novo, vai ficar x é igual a 84 dividido para 7. 84 dividido para 7 vai ser igual a 12 voltas. Só isso. Ele vai dar 12 voltas na pista. Letra D de doido. O máximo de coisas que ele pode dar é 12. Presta atenção aqui também em um bizu, tá? Se você tivesse encontrado aqui, ó, 12,9 voltas, de maneira nenhuma você pode marcar 13, tá? De maneira nenhuma você pode marcar 13 se você encontra um número maior ali, né? O número maior. Quando ele pede um número máximo, né? Quando ele pede um número máximo, a gente aproxima para menos, tá? Porque se você aproximar para mais, não vai dar para fazer o processo. Então, quando ele te pede o número máximo, aproxima para menos. Quando ele te pede o número mínimo, você vai aproximar para mais, tá? Gravou, bota no caderninho aí. Quando a questão te pede número máximo, aproxima para menos. Porque se você aproximar para mais, não vai ser possível fazer aquele processo. Se a questão te pede a quantidade mínima, você aproxima para mais. Porque se você aproximar para menos, não vai dar para fazer aquela situação, tá? Gravou? É meio confuso, né? Mas funciona dessa forma. Pega algum contexto, treina aí. Pega um contexto na qual você vai aproximar para mais e para menos e veja o que é que acontece. Será que dá certo? Porque imagina só, ele precisa de 12,9 litros para dar uma volta. Se você colocar 13, ele não consegue, né? Ele consegue, na verdade, a quantidade de combustível que ele tem é só para 12,9.
Se você coloca 13, não vai dar certo, porque vai faltar combustível. Entendeu? Pegou? E a última questão aqui desse vídeo, tá? É a questão 151. Para fechar essa página, tá? A gente tem aqui, ó. Uma empresa de telefonia celular oferece planos mensais de 60 e 100 minutos. A preço fixo e proporcional. Então, os preços são proporcionais à quantidade de minutos. Para cada minuto excedente é cobrado uma tarifa de R$ 3,00. O usuário optou no plano de 60 minutos com um custo mensal de R$ 105,00. No primeiro mês, ele utilizou 110 minutos. Se ele tivesse optado pelo plano de 100, ele teria economizado quanto? Né? Então, a gente precisa ter que fazer a relação ali entre os dois planos que ele tem disponíveis para ver quanto é que vai economizar. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ver com um plano de 60 minutos quanto ele pagou, né? Já que é o plano que ele tem agora. Ele tem uma taxa mensal de R$ 105,00 e tem um preço, né, a tarifa de R$ 3,00 a cada excesso do plano. Então, 60 minutos é o que ele pode usar. Ele utilizou 110, né? Então, o excesso dele foi 50 minutos. 50 e a cada minuto ele paga R$ 3,00. Ficando aqui com 105 mais 150, R$ 255 ele pagou no plano de 60 minutos. Beleza? Se ele tivesse optado pelo plano de 110 minutos, quanto ele iria pagar? A gente não tem um plano, né, o valor fixo do plano de 110. Mas a questão falou que ele é proporcional. Então, a gente utiliza o valor que ele paga nos de 60 para ver quanto ele vai pagar nos 110. Ficando assim, ó. Com 60 minutos, ele paga R$ 105,00. Com 100 minutos, ele vai pagar quanto? Não é isso? Então, faz meio pelos extremos. X é igual a 100 vezes 105 dividido para 60. Corta um zero aqui. Vai ficar 1.050 dividido para 6. Então, ele vai pagar R$ 175,00, um preço fixo no plano de 110 minutos. Então, R$ 175,00 mais, né? No plano de 100 minutos, na verdade, né? 100 minutos, mas ele excedeu 10 minutos, né? Mais 10 vezes 3, já que a tarifa é a mesma. Então, aqui ficaria R$ 205,00 que ele iria pagar no plano de 100 minutos. Então, se ele tivesse optado pelo plano de 100 minutos, ele teria economizado 255 menos 205, economizado ali um valor de R$ 40,00, jogando aí a gente para a letra A de Ana. Gostou, Ana? Então, deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa primeira parte do simulado. E é claro, né? Se você quer baixar, tá aqui na descrição, baixa lá, pega o simulado e vem corrigir comigo, tá? Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá, fui!